Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? Continuando com o nosso assunto de números decimais, comparação de números decimais. Nós vamos, dar uma explicada na atividade de casa, né? Para ajudar vocês na resolução, certo? Nós temos aqui a página 103, que é o início da nossa atividade de casa. Nós vamos ter uma reta numérica, né? Da direita, nós vamos ter, quanto mais os números vão para a direita, né? Maior eles ficam, certo? Os números decimais, né? Então, nós podemos observar aqui a reta, ó, do 1 até o 6, números naturais, e temos números decimais ao meio, certo? Na questão, nós temos dizendo que 4,26 é maior do que 4,17 e 2,1 é maior do que 2, claro, né? Agora, nós vamos comparar esses números, né, utilizando o sinal de mais, maior que e menor que, certo? Nós estamos vendo já aqui a reta e fica fácil da gente verificar, né? Ó, 1,25 e 1,7. Onde é que está o 1,25 e 1,7? Está aqui o 1,25 e está aqui o 1,7. Nem precisaria, pessoal, eu observar na reta, certo? Era só eu comparar um com um. Ó, o 1 é o número inteiro, que são iguais. Aí eu ia passar para o número decimal. O número decimal aqui é 2 e o decimal aqui é 7. Então, qual é o maior? Aqui tem o 7. Então, esse é o maior, certo? Os outros números vocês vão fazer a mesma coisa, certo? Vocês podem observar na reta numérica e dizer qual é o maior e o menor. Na quarta questão, nós vamos ter números, né, para vocês preencherem aqui também nessa reta, certo? De acordo com, se eles são maiores ou menores do que os outros, certo? O primeiro número que nós temos aqui, ó, ele vai ser depois do 1, tá aqui o 1, né? Qual é o número que nós podemos encaixar aí, pessoal? Ó, nós temos dois números com 1 no início, né? Na verdade, todos são com 1 no início, né? E o final é o 2, né? A gente tem que ver qual é o menor número desses aqui, ó. O 1, ele é igual, né, para todos. Aí a gente passa para o décimo. A gente já viu que o inteiro, né, são iguais. É o número 1. Aí a gente passa para o décimo. Aqui é um 6, aqui é um 9, um 6 também, um 3, um 3 e um 8. Então, os menores são o quê? Esses três, né? Esses três aqui. Agora a gente vai ver qual é o menor desses. Como os três são iguais, os décimos, a gente passa para o centésimo. O centésimo aqui é 0, né? E o centésimo aqui é 7. Qual é o maior? O 7. Então, o primeiro número que nós vamos colocar aqui vai ser 1,30. Pronto. O que vem depois já vai ser 1,37, né? Então, eu vou colocar ele bem aqui. Aí depois eu já coloquei esse e esse, né? Aí vocês vão eliminando os outros. Vamos ver qual é o que vem depois do 3, né? No décimo. O número que vem depois do 3, no décimo, né? Que você vai preencher, né? De acordo com a ordem dele, certo? Aqui ele vai ser o maior número, certo? O que tem o maior número no décimo, não é? Na quinta questão, o que é que você vai fazer? Você vai, ó, decompor um número decimal. Como é que vocês decompõem o número decimal? Olha, está mostrando aqui no exemplo. O 15, como é que eu decompus? Ó? Igual como eu decompus, né? Como é que eu faço a decomposição do número, né, inteiro. Ó, o 15 vai ser 10 mais 5. Quando eu chego na parte decimal, eu sempre coloco, ó, como se fosse essa parte aqui, ó. Eu coloco um 0 e o décimo, certo? Que vai, no caso vai ser o 9, né? Aí depois vem um centésimo. Depois vem o centésimo, é só um 0, né? Que eu coloco o 0,07, porque é centésimo, tem que ficar dois números depois da vírgula. E o milésimo,
que é o 1, né? Eu coloco o 0, a vírgula e tenho que colocar, preencher com 2 zeros para me fazer, né? Com que esse número fique centésimo, fique 3 números depois da vírgula, certo? Eu vou fazer aqui a letra D para vocês verificarem como é que vocês vão fazer. Primeiro, vamos decompor o 7, né? O 77 vai ser 70 mais 7. Agora o número decimal vai ser 0,9 mais. Isso aqui, pessoal, x0 vai ficar 0,00, porque tem que ficar 2 números depois da vírgula, porque é centésimo, né? E depois vem o milésimo, né? Que é 0,005. Certo? Vocês vão fazer os outros do mesmo jeito. Aqui a questão 6, né? Nós vamos ter para vocês fazerem o contrário da questão 5, certo? Vocês vão compor os números, né? Fazer o contrário da decomposição, vão montar os números. Aqui, ó, na letra A, nós vamos ter um 2, ó. Depois nós vamos ter o 8, né? 0,8. Então, quer dizer que aqui, ó, o 2 vai ser o inteiro, né? O que vai estar antes da vírgula. Aí tem 0,8, 0,03, 0,004, né? Vamos montar esse último aqui, a letra C, para vocês terem como exemplo, ó. Aqui vai ter a parte inteira, né? 500, ó, e 43. Aí vem a vírgula para começar a parte inteira. Vai ser 7. Aqui vai ser 6 e aqui vai ser 5. Pronto. Montei o meu número decimal. Continuando a nossa explicação da atividade de casa, nós vamos passar para a página 104. Na página 104, nós vamos ter a questão 7. Observe os preços do lanche na lanchonete. Aí nós temos cachorro quente, 9,79, coloquei lá no quadro, né? Misto, 8,59, sanduíche de mortadela 6,89, x salada 14,29, sanduíche de pernil 16,99, sanduíche de frango 14,99. Quer que você escreva, né, do menor para o maior, pessoal, muito fácil, né? Qual o menor preço que nós temos aí, pessoal? A gente observa sempre primeiro os inteiros, né? Então, o menor que nós vamos ter aí, ó, é R$ 6,89, certo? Você vai preencher até chegar no último, certo? O maior preço, né? O maior valor. Aí a letra B pergunta, qual é o lanche mais barato, né? E o mais caro? Você vai colocar o mais barato e o mais caro. O mais barato nós já sabemos, né? Qual é? Sanduíche de mortadela, né? É o mais barato. E o mais caro? Você vai ver qual é o maior, certo? Vai colocar aqui. Na oitava, você vai utilizar esses números e essa vírgula para vocês montarem esses números que estão pedindo. Na oitava, diz assim, na letra A, um número entre 29 e 30. Né? Um número entre 29 e 30, pessoal, ele tem que iniciar com 29, certo? Então, eu vou usar o 29, a vírgula e o 8, né? Letra B. O maior número possível, você vai ver que o maior número possível você pode montar usando esses 3 números e essa vírgula. E na C, né, ele quer 3 números menores do que 8,5, né? Vou dar um exemplo. Pode ser, se é menor do que 8, né, então não pode começar com 8, né? Então, você pode colocar, não, é 8,5, né? Então, pode começar com 8. Você pode colocar 2, ó, começar com 2, 2,89. É um número menor do que 8. Não é aqui, né? É aqui, ó. Aqui que ele quer 3 números que seja menor do que 8, né? Coloquei um aqui, exemplo para vocês. Na página 105, nós vamos ter, né, um quadro falando sobre as atletas, né? O desempenho delas numa competição de distância, de salto. Aí nós tivemos aqui, ó, a Luciana, a Sofia, a Cássia, a Helena, né? E o
a quantidade de metros que elas saltaram no primeiro, no segundo e no terceiro salto. Aí quer que você coloque, né, as três primeiras colocadas nessa competição, certo? O nome e a distância delas. Vamos ver aqui, pessoal, qual foi o maior número, né? Qual foi a maior distância que aconteceu em todos os saltos. Vamos ver aqui o maior. Aqui tudo é 5, aqui tem um 6, né? Ó, o maior foi 6,3, certo? Quem foi que teve este salto? A Helena, né? Então, a primeira colocada foi a Helena com 6,3 metros, certo? Aí vocês vão colocar a segunda e a terceira, certo? Vocês vão ver depois do 6,3 qual é o maior, né, a maior distância que elas fizeram, certo? Aqui na questão 10 nós vamos ter, né, 5 pessoas e vamos ter as alturas ali no quadro, certo? Ali tudo está em metro. Aí vocês vão observar o tamanho delas, né? E vão preencher, certo? De acordo com o tamanho. O maior que nós temos aí é quem, pessoal? O Diego, né? Então a maior altura que nós temos lá é o quê? 1,90. Então o Diego ele vai medir 1,90. Viu? Aí vocês vão observando a altura e vão ver as alturas lá em cima, certo? A menor vai ser a Alice, aí você vai procurar a menor altura lá, certo? Aqui na 11, né, da página 106, nós vamos ter um número, né, decimal na calculadora, certo? Ó, é esse número aqui, 15 inteiros, né? 15,6.412, certo? Aí ele está entre, pessoal, 15,6 e o 15,7, certo? Por quê? Porque, ó, o décimo dele é um 6, certo? Então, ele vai querer que você coloque, ó, em quais números está entre, né, esse número, tendo 2 algarismos depois da vírgula, certo? Então, aqui só tem um algarismo depois da vírgula, ele colocou com 1, a gente vai colocar com 2. Vamos lá, ó. Vai ser 15,6412, né? Então, quais são os números? Ó, tem que deixar 2 algarismos depois da vírgula. Então, vai ser o 15,6, ó, depois do 6 vem o quê? O 4. Então, vai ser entre o 3, na verdade, vai ser entre o 4 e o 5. Certo? Deixei 2 algarismos depois da vírgula. Vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B e a letra C. Você vai observar, ó, deixando 3 algarismos depois da vírgula. Qual é o terceiro algarismo aqui? É o 1. Então, aqui vai ter que começar com 1 e lá com qual? Certo? Vai ser assim. E na questão 12, né? Ele pergunta qual é o maior número desses que estão aqui mostrando. Vocês vão fazer o quê? Observe que os inteiros são iguais, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai para o décimo. Décimo, né? Já tem um décimo que não é igual. Aí você vai comparando. Ah, tia, acabou o número e eu não consegui. Você vai preenchendo com zeros, certo? Para ficar melhor de você resolver, você preenche com zeros. A quantidade de números que tem depois da vírgula, você vai preenchendo com zeros. Para você comparar igualmente, certo? E na 13ª, né? 13ª, nós temos a temperatura do corpo humano, ele varia de 36 graus Celsius e 37, né? A normal. Se for maior de 37,5, a pessoa já está com febre, certo? Aí quer que você marque, né, o termômetro que está apontando que a pessoa está com febre, certo? Ou seja, tem que ser maior do que 37,5, certo?